paz do Senhor para todos. Estou aqui para parabenizar os 32 anos do programa Opção para a Vida. Que o Senhor continue abençoando tanto a vida do pastor Bosco, como todos aqueles que fazem parte desse programa, que tem abençoado muito as nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe, vos dê paz, vos dê graça. Então, amados, sejam poderosamente abençoados no nome santo de Jesus. Bom dia, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 24 de abril. Estamos iniciando mais um programa neste começo de semana. Hoje, dia 24 de abril, celebra-se o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e também o Dia do Agente de Viagem. Mas antes você vai ficar com a Orquestra Louvores Eternais, que abrilhantou o louvor. Foram 2 noites inesquecíveis, onde Deus abençoou profundamente aquela celebração do 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor. Mas com amor tu traçaste um plano para mim. Deixes minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Você pode louvar o Senhor conosco? Diga assim: um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. É findar meu viver
Deus propôs aos nossos corações nessa noite foi falar um pouquinho, né, sobre a temática do perdão no casamento, que a gente pode afirmar sem sombra de dúvida nenhuma que é um dos principais pilares para o êxito, né, dos nossos relacionamentos, seja qualquer tipo de relacionamento, mas principalmente os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos entre marido e mulher, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática nessa noite. A irmã falava uma coisa interessante, ela disse que nossa família, os nossos casamentos são como plantinhas, né, que são regadas. Infelizmente, no nosso meio, e muitas vezes, para surpresa triste nossa, nós nos deparamos com casais ou familiares que deixam de regar a plantinha do casamento com uma água muito importante, que é a água do perdão. E muitos casamentos hoje em dia estão enquadrados, né, numa realidade muito difícil, porque as pessoas não sabem perdoar umas às outras. Se a base do cristianismo, um dos pilares mais importantes do cristianismo é o perdão, apresentado pelo próprio Senhor Jesus, aquilo que o Cristo fez nas nossas vidas, quem somos nós em nos depararmos com alguma outra situação e endurecermos o nosso coração ao ponto de não perdoar uma pessoa que nós amamos de verdade? Às vezes a gente tem facilidade para perdoar as pessoas lá fora, mas parece que dentro de casa há uma dificuldade, porque como existe um relacionamento mais íntimo ali envolvido, parece que a partir do momento que nós somos afligidos por alguma coisa do outro ali, parece que é uma coisa indesculpável. E isso é terrível no nosso meio. Quantas pessoas, quantos casais, né, quantos cônjuges se comportam perante o outro com um coração extremamente duro, né? Eu já escutei de pessoas afirmarem, né, nesse relacionamento marido e mulher, dizer assim, fulano de tal não dá o braço a torcer de jeito nenhum, mas ele comete um erro, rapaz, ele fica lá, aconteça o que acontecer, mas ele não sabe pedir desculpa, ele não sabe pedir perdão. A mulher da mesma forma, muitas vezes. E nessa temática, eu separei algumas informações iniciais. Uma das informações foi uma informação interessante. Uma notícia de alguns meses atrás, do portal G1, estampado na notícia era o seguinte, né, aquele flash inicial ali da notícia era o seguinte: comerciante surpreende ao perdoar o assassino do seu filho. E a gente começa a pensar sobre aquilo. Eu digo, meu Deus, se um pai, por exemplo, tem a capacidade de afirmar perante toda uma imprensa, um veículo de comunicação, que aquele que assassinou o seu filho, ele se apresenta ali perante a sociedade como alguém que está perdoando o assassino, quem sou eu diante de uma coisa grosseira que aconteceu ali no dia a dia? Quem sou eu diante de uma resposta mais atrevida de um filho meu? Quem sou eu diante do esquecimento de uma data, de uma situação? Quem sou eu diante dos pormenores do dia a dia para não perdoar aquela pessoa que eu amo? Mas o nosso nível vai subindo. Não sei se vocês conhecem aqui o testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, que vem constantemente, né, vem todos os anos, na verdade, para a Consciência Cristã. E eu não sei se vocês sabem disso, já escutaram isso numa das suas pregações. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi pregar na cadeia de um camarada que foi assassino do seu irmão. E ele não conta isso simplesmente para se vangloriar. Ele conta aquilo para mostrar o amor de Deus sendo apresentado para aquele que era o assassino do seu irmão, mas acima de tudo para dizer para aquele homem e dizer assim, eu te perdoo. Isso deixa a gente incomodado, não deixa? Porque, volto a dizer, no dia a dia a gente deixa de pedir desculpa, deixa de perdoar por coisas muito simples. E a gente vê outras coisas tão complexas sendo efetivadas na vida de algumas pessoas. A gente se pergunta assim, que eu como ser humano sou diferente de alguém que perdoa com essa capacidade? Mas a ciência vai mostrar isso também. Não precisa a gente ir muito longe. Por exemplo, uma das universidades conhecidas aqui no país, a Unifesp, ela recentemente fez uma pesquisa, e não só a Unifesp, mas tantas outras universidades, né, tantos outros cientistas, mostram que perdoar pode trazer benefícios para a saúde, ao ponto de que o perdão gerado no coração de uma pessoa pode, inclusive, prevenir doenças. Do contrário, a ciência mostra também que pessoas adoecem por falta de perdão. Falta de perdão, quando eu falo falta de perdão, eu quero dizer falta de perdoar outras pessoas. O nosso organismo é uma maquininha perfeita ali, criada por Deus,
que quando a gente não consegue colocar para fora algumas coisas que são ruins dentro da gente, principalmente em relação aos aspectos emocionais, isso vai atingir alguma parte do nosso corpo. Tem pessoas que começam a aparecer hematomas, tem pessoas que começam a desenvolver ansiedade, depressão, doenças cardíacas, arritmia, hipertensão e tantas outras coisas terríveis, pelo simples fato de muitas vezes guardar rancor no seu coração ou deixar de liberar perdão para muitas pessoas, que muitas vezes são pessoas que elas amam. Então, se a gente olhar para o ser humano natural, perdoar, e aí, não sei se vocês vão concordar comigo, parece que perdoar, parece que não faz parte daquilo que é natural para nós como seres humanos. E quando eu falo natural para nós como seres humanos, natureza pecaminosa, parece que é uma coisa que é atípica da nossa realidade. Mas a gente vai entendendo que aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo fez como veio ao mundo e trouxe como missão, a sua graça derramada sobre as nossas vidas, a sua misericórdia derramada sobre as nossas vidas, nos dotou, pela própria habitação do Espírito Santo, de uma capacidade espiritual. Então nós não temos desculpa em não perdoar as pessoas. Por mais que a minha natureza diga não, eu não quero perdoar, do outro lado eu tenho Deus habitando dentro do meu coração, mostrando para mim na prática o que Ele fez por cada um de nós, que foi morrer por nossos pecados e dar o exemplo maior de perdão pelos pecados. Então nós chegamos ao um dos nossos problemas-chave aqui, é que diante dessa temática que a gente está querendo trazer nessa noite, a falta de perdão nas nossas famílias tem trazido problemas sérios para o nosso meio, inclusive aquele problema que todo mundo teme. Está aí o querido pastor Bosco, pastor Júnior, aí com certeza se depara com isso, como a gente se depara lá na nossa igreja, como todos os pastores, líderes de casais se deparam em suas igrejas, que chega a um ponto de vir aquela notícia terrível, que é, por exemplo, a separação, que é algo que parece que não tem mais solução, não tem mais jeito para aquele casal, por mínimas coisas que vão acontecendo no dia a dia, pela falta de perdão que muitas vezes vai alimentando esse ego da gente, essa natureza pecaminosa da gente, quando a gente deixa de escutar a voz de Deus, que diz constantemente para a gente que a gente precisa perdoar, independente das circunstâncias, independente das situações. Mas aí, meus irmãos, envolve aqui uma outra problemática, porque a gente não está falando aqui de perdoar qualquer pessoa, a gente está falando de perdoar aquela pessoa que a gente ama. E a gente não quer ser agredido pela pessoa que a gente ama. E eu não sei se vocês são assim, parece que dói mais, porque a gente imagina que a pessoa que a gente ama vai tratar a gente na totalidade, durante toda a sua vida, bem, com um amor 100%, com um amor perfeito, em toda a totalidade das nossas vidas. E isso não vai acontecer, porque um pecador morando com outro pecador, debaixo de uma casa, com um monte de pecadorzinho ali junto também, né, que são os filhos, e a gente está ali se relacionando como pecadores, como verdadeiros porcos espinhos, que muitas vezes estão se espetando. E a gente cria uma utopia no casamento da gente, ou nos relacionamentos da gente, de que nunca a gente vai ser afligido de alguma forma, por um mau comportamento de um filho da gente, por uma desobediência de um filho da gente, por um não em relação a algum aspecto de um cônjuge, por ser tratado de uma forma mais grosseira em algum outro momento. Tanto a gente faz isso, como a gente recebe isso também, porque eu volto a falar, nós somos pecadores, mas são as pessoas que a gente ama. E das pessoas que a gente ama, a gente não espera ser tratado muitas vezes como acontece, das nossas falhas, das nossas transgressões. Mas aí a gente pode perguntar assim, né? A gente que muitas vezes tem um coração maduro, mais duro. Maduro não, porque maduro é o contrário, mas um coração mais duro. A gente pode dizer assim, perdoar para quê? Para que eu vou perdoar? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou dar o braço a torcer para essa pessoa que me maltratou, que me falou mais grosseiramente comigo, que me prometeu algo e não cumpriu as suas promessas lá desde do casamento, aquelas promessas preliminares. Ou quando essa pessoa está sendo aconselhada, por exemplo, de uma forma bíblica, a pessoa pode olhar assim para a gente e dizer assim, eu não vou perdoar, e por que você está falando isso para mim? Você não sabe o que eu passei? Você não sabe a dor que eu passei no meu coração. Por que você está me exigindo que eu devo perdoar a quem eu amo, se você não sabe nos mínimos detalhes tudo aquilo que eu passei no meu dia a dia, que você não sabe o que eu passo no meu dia a dia no meu casamento, que você não sabe o que eu passo no dia a dia no relacionamento com os meus filhos. Então é muito fácil você falar, porque você não vive o contexto da minha casa. Então para você é uma coisa muito superficial. Então eu tenho o direito de não perdoar e ponto final. É triste escutar isso, mas é uma realidade de muitas pessoas que fazem isso de uma forma muito rotineira. Então, assim, para você não dizer que sou eu que vou falar aquilo que eu vou defender aqui nessa noite, aquilo que Deus já falou ao meu coração, nós vamos ler a palavra. Se você não concordar com a palavra,
se resolva com Deus, porque essa palavra e esse texto vai trazer algo, irmãos, pode ter certeza, que vai nos incomodar nessa noite. Mas pode ter certeza que esse incômodo gerado pela palavra, esse incômodo gerado pelo Espírito Santo na nossa vida, com certeza é para diminuir essa natureza que quer falar mais aos nossos corações a cada dia. É para você ser um pai melhor, para você ser uma mãe melhor, para você ser um marido, uma esposa, para nós possamos ser cônjuges melhores. Não simplesmente dando o braço a torcer, mas escutando a voz da graça dizendo aos nossos corações que o modelo principal das nossas vidas é Cristo Jesus. O texto que nós vamos ler nessa noite se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Pode ser que você diga assim, essa palavra não tem nada a ver com família, não fala aqui sobre família de uma forma específica. Por mais que fale, aquele homem ele vai ter a parábola do servo que não queria perdoar, você vai ver que até a sua família, de certa forma, ela sofreu algumas consequências aqui. Mas eu queria trazer à tona os ensinamentos do texto e depois a gente ir aplicando esses ensinamentos do texto aos nossos corações aqui nessa noite. Eu não, mas o Espírito Santo fazer isso aos nossos corações nessa noite. Eu não vou ler o texto por completo, vou ler o texto por porções e a gente vai discutindo algumas coisas e já aplicando algumas verdades aqui aos nossos corações. Antes disso, antes de Jesus falar sobre o perdão aqui nesse capítulo 18 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler do verso 21 até o verso 35, Jesus já falava nesse mesmo Evangelho de perdão em outras circunstâncias. Por exemplo, depois você olha aí na sua Bíblia, mas em Mateus capítulo 5, do verso 23 ao verso 26, Jesus vai dizer assim, olha, quando você for ofertar e você tiver algum problema com o seu irmão, fique assim, né? Assim que ele diz, né? Não, né? Ele diz o quê? Vá lá e se resolva com o seu irmão. Então Jesus está mostrando aqui que a questão do relacionamento, a questão do perdão é muito mais forte, é muito mais importante, por exemplo, do que uma religiosidade que nós vivemos em alguns momentos das nossas vidas. Então o perdão está sendo relatado aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5. Pulando um pouquinho para o capítulo 6, a gente vai falar sobre aquele texto que é um texto muito conhecido nosso, que é o texto da oração do Pai Nosso. E lá a oração é muito importante, é muito poderosa. Ele diz assim, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que são os meus, aqueles que me ofendem, aqueles que me atacam de alguma forma. Então, perdão novamente sendo citado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Há pouco antes aqui do verso 21, nos versos 15 a 20 desse mesmo capítulo 18, um texto também que a igreja, de certa forma, tem alguma dificuldade com lidar. Na verdade, algumas igrejas, né, que não são bíblicas, mas é o texto da disciplina, capítulo 18, verso 15 até o verso 20. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, tenta corrigir ele, tenta trazer ele para perto de ti, que aquilo se resolva. Mas a consequência ali, a não resolução, vai ser toda aquela sequência de disciplina na igreja. Chama as testemunhas, se não resolver, então apresenta perante a igreja, se não resolver, então apresenta aquela pessoa como um ímpio. Então está o texto de disciplina, mas ao mesmo tempo está um texto envolvido com perdão. Então Jesus falava sobre perdão antes mesmo da leitura desse texto que nós vamos ler aqui junto com os irmãos nessa noite. Então nós vamos ler o verso 21 e o verso 22 para começar a nossa reflexão aqui nessa noite. O verso 21 vai dizer assim, então Pedro, era uma coisa muito comum entre os ensinamentos, né, de alguns dos judeus na época, que o limite do perdão era 3 vezes. Se os irmãos chegarem em casa, por exemplo, abrirem lá em Amós, no capítulo 1 e no capítulo 2, vocês vão ver que existe uma repetição da seguinte frase lá, por 3 transgressões de determinada nação e por 4 não sustarei castigo para com vocês, né? Falando ali do povo especificamente, ou de povos transgressores. Então, existia uma cultura de que o perdão, o limite, a quantidade de perdoar uma pessoa, era 3 vezes. Então, Pedro poderia ser que tinha chegado ali na escola dominical, diante do professor da escola dominical aqui, e diz assim, hoje eu vou arrebentar aqui, né? Os camaradas estão dizendo aí que é 3 vezes, mas não, 7 é o número da perfeição, eu vou dobrar e ainda vou acrescentar 1 para ficar um negócio perfeito ali, né? Então ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, não seria 7 vezes a quantidade necessária de se perdoar? Então, Pedro poderia estar acrescentando aí, né? Os estudiosos vão levantar essa hipótese aqui, mas ao mesmo tempo, Pedro esperou algo e Jesus joga um balde de água fria em cima de Pedro. Ele diz assim, Pedro,
Não é só 7 vezes, Pedro. É 70 vezes 7. Aí parece que a gente começa a contar, né? Então pronto, 488, 489, 490, a partir daqui da frente eu não preciso contar mais. Não é isso que o Senhor Jesus queria apresentar perante Pedro ali. Ele vai ensinar exatamente que não existe limite para perdoar. Essa é a explicação do texto. Não existe absolutamente nenhum limite para se perdoar. E quando a gente fala de evangelho, irmãos, e quando a gente fala do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, a gente lembra do exemplo inicial que eu citei aqui nessa noite, do pastor Hernandes, do evangelho fazer uma coisa tão espetacular no meu coração, ao ponto de eu perdoar um inimigo que causou uma coisa muito terrível para a minha família, um assassino, uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa que roubou, uma pessoa que fez uma coisa terrível no meio da minha família, que é aqui nesse mundo um dos patrimônios mais preciosos que eu tenho. Posso perder todos os meus bens, posso perder tantas coisas, eu sei que eu não vou perder Deus, e eu sei que existe algo precioso que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar, para ser um coparticipante nessa obra aí, que é a minha família. Então, dentro desse ambiente, Jesus está dizendo para a gente que não existe limite para a gente perdoar, de forma absoluta. Então, eu posso aplicar isso, certamente, para o meu casamento. Eu posso dizer que perdoar é algo que deve acontecer no meu casamento sem limite algum, porque 70 vezes 7 vai representar exatamente isso aqui. Mas o texto vai continuar complicando a vida da gente, irmãos. Porque o texto não vai ficar só nesse conceito. O texto vai apresentar outras realidades para os nossos corações nessa noite. Verso 23 até o verso 27 vai dizer assim: por isso, Jesus dando continuidade ao seu discurso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E Jesus, a partir de agora, começa a contar uma parábola. Tá? E ele diz assim, continua dizendo: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandando embora, perdoou-lhe a dívida. Isso aqui, por mais que seja uma parábola, traz verdades fortíssimas e absolutas para os nossos corações nessa noite. Mas aqui estão ilustrados 3 grupos de pessoas e alguém que é a pessoa principal aqui nessa realidade, que vai dar um ensinamento principal aqui para as nossas vidas, que de forma ilustrativa representam Deus, os pecadores e os pecados. Então o rei representava Deus aqui, o rei representa Deus. O Deus que quando o homem clama a ele, que quando o homem é restaurado e clama a ele, um Deus que se compadece daqueles que se colocam diante desse Deus para pedir perdão dos seus pecados. Ao mesmo tempo tem um servo aqui que representa todos os outros servos, que representa cada um de nós nessa noite, que somos nós, pecadores, miseráveis, que não temos mérito algum e que mesmo assim esse rei que é Deus, olhou de forma compassiva para as nossas vidas, olhou com compaixão sobre as nossas vidas, derramou seu amor sobre cada um de nós. Um perdão que seria impagável aos nossos olhos. Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Então, esse Deus pagou esse preço por esses servos aqui, por esse servo e por nós, cada um de nós pecadores. E as dívidas aqui são os nossos pecados. Se a gente fosse colocar no mundo todo, dentro de um compartimento só, que com certeza seria muito grande, de todos os pecados, de todas as pessoas, de todas as épocas, dos que já morreram, dos que são os nossos contemporâneos no mundo todo, daqueles que ainda vão nascer, se juntar tudo isso, a capacidade humana seria inútil para chegar a algum resultado que, por méritos nossos, ou por alguma ação nossa, nós conseguíssemos alguma compaixão diante desse Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele entregou o seu Filho por cada um de nós, para que nós entendêssemos que essa dívida de todos os pecados, de toda a humanidade, a ira de Deus que viria sobre as nossas vidas, foi levada pelo próprio Filho sobre si. Então, ele pagou os nossos pecados. Ele é esse rei que derrama essa compaixão perante aquele servo ali. Um servo, aquele servo ali, ele devia, irmãos, 10.000 talentos.
E o que é isso para aquela realidade da época? 10 mil talentos, para vocês terem uma ideia, um talento de ouro, para a época, era o equivalente a 180 mil denários. E para vocês terem uma ideia, um denário era um dia de trabalho de um soldado. Então era 180 mil denários, ou seja, 180 mil dias. Sendo que eram 10 mil talentos, o negócio foi multiplicado. O texto está querendo dizer que tudo aquilo daria 1 bilhão e 800 mil dias de trabalho. Era isso que aquele servo devia a seu senhor. Agora eu pergunto aos irmãos, como é que a gente pode viver 1 bilhão de anos? A Bíblia já vai dizer para a gente, já vai apresentar uma realidade que é dura diante da consequência do próprio pecado, de que nós vamos envelhecendo e que as coisas vão se tornando mais difíceis. Já ali, eu estou com meus 42, parece que a gente completa 40, né? Saiu do banheiro, já está com alguma coisa. E as coisas vão ficando mais difíceis a cada dia. Então, a gente começa a dizer assim, rapaz, fui no médico, achei uma doença, fui não sei o quê. As coisas começam a ficar mais difíceis. Então, a gente sabe que a vida da gente é muito breve aqui nesse mundo. Imagina um que devia bilhões de anos. Aí eu pergunto para vocês, essa dívida era pagável ou era uma dívida impagável? Impagável. O texto está querendo dizer que a dívida daquele servo era uma coisa que, mesmo que todo mundo tentasse viver, todo mundo junto, não conseguiria pagar a dívida daquele servo com aquele senhor. Ou seja, dívida impagável. Sabe qual é a dívida impagável? A minha e a sua perante Deus. Essa dívida era, não vou nem usar no presente, não vou dizer mas essa dívida era impagável, porque Cristo pagou ela na cruz do Calvário por cada um de nós. Cristo pagou. O sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar essa dívida na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas aí entra essa figurinha aqui, que é aquele servo. Aquele servo pediu clemência a Deus, mesmo sem merecer. E mesmo sem merecer, aquele servo, diante de uma dívida impagável, ele teve sua dívida completamente perdoada. Assim somos nós. Nos colocamos diante de Deus e dizemos, Senhor, perdoa os meus pecados, na certeza que Ele já perdoou os meus pecados, quando eu me apresento diante dEle com um coração sincero. Então nós tínhamos uma dívida impagável perante Cristo, Cristo pagou isso por cada um de nós na cruz do Calvário. O que era impossível para nós, Deus fez por nós. Então veja que o servo pediu clemência. Isso aí é notório aqui no texto. Nossa natureza é muito mais propensa a pedir clemência do que a dar clemência. E se a gente começar a aplicar isso aqui para os nossos corações, em relação ao nosso casamento, ou em relação aos nossos relacionamentos, se a gente fizer uma autoanálise das nossas vidas, a gente vai olhar para o nosso modelo de conduta e a gente vai entender, faça essa autoanálise aí no seu coração, a gente vai ver que a gente tem muito mais probabilidade de se colocar diante do outro para pedir perdão e que esse perdão seja aceito, do que quando o outro nos incomoda com alguma coisa para pedir perdão ou para conceder perdão para aquela outra pessoa. É assim ou não é? Espero em Deus que você tenha sido profundamente abençoado, edificado o seu coração, alimentado o seu espírito para começarmos um dia de atividades nesse começo de semana. Mas antes, eu quero fazer mais uma vez um apelo a você, internauta, telespectador, que desejar manter este programa no ar. Primeira coisa, eu peço as vossas orações. Em segundo lugar, se você desejar nos ajudar a manter a nossa programação todos os dias, chegando até a sua casa e levando a palavra, as boas novas de salvação a milhares de pessoas que ainda não conhecem a pessoa do Senhor Jesus, deixo abaixo deste vídeo o número da nossa agência, Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nossa profunda gratidão por você que desejar ser nosso parceiro. Deus tem abençoado durante esses 32 anos que estamos no ar, e eu acredito que você que tem sido nosso ajudador, né? Você tem sido uma pessoa importante em orar, colaborar e contribuir para que o nosso programa permaneça no ar. Deus abençoe a todos, que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço virtual e até amanhã, se Deus quiser.